Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesse mês de abril, o mês onde celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos aprendendo com um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Estamos aprendendo este pastoreio divino através do Salmo 23. E hoje nós vamos no versículo 4. Doce refrigério. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Depois que todo o rebanho já havia bebido bastante e matado a sua sede, o pastor chamou-nos novamente e continuamos a nossa caminhada, seguindo sempre atrás dele. Ele guiou-nos por um caminho difícil e pedregoso, e na maioria das vezes era uma subida não muito agradável, mas ele ia sempre à frente, guiando-nos mansamente, devagar e com muito cuidado, para que nenhuma de nós tropeçasse numa pedra. Eu já conhecia aquele caminho por ter já passado por ele várias vezes e sabia que era o caminho preferido pelo meu pastor. Sabia até que era conhecido como Vereda da Justiça, embora alguns o chamassem de caminho direito, porque apesar de ser difícil caminhar por ele, levava a ovelha diretamente a um lugar lindo, onde está construído um aprisco de altos muros, fortes e resistentes, impedidos de serem escalados por qualquer assaltante ou animal feroz. Comecei então a recordar a minha primeira vez em que passei por aquele caminho. Como eu o havia detestado e como, ao sentir-me cansada, duvidei um pouco do conhecimento do meu pastor. Segundo me contaram, conhecia todos os bons e maus caminhos daquela região. Houve até um certo trecho do caminho que eu parei um pouco para descansar e pensei: dessa vez eu acho que ele se enganou. Ele errou o caminho. Quando ele também parava, a fim de dar tempo ao rebanho para descansar por alguns momentos, julguei que ele estava indeciso, que deveria continuar ou não aquele caminho. Mas depois de alguns instantes de descanso, ele prosseguiria à frente, mais firme e resoluto do que antes. Recordando esses fatos, pensei em pureza. O que estaria ela pensando desse caminho? Ela, o que estava trilhando pela primeira vez. Estaria pensando e julgando o mesmo que eu quando atravessei pela primeira vez pelas veredas da justiça? Olhei ao redor procurando pureza com o meu olhar, mas não a vi por ali. Fiquei muito preocupada porque eu me lembrei que um pouco mais adiante estava o caminho que cruzava com uma estrada muito bela e atraente. Era uma estrada larga, ladeada de relva florida e com lindas árvores com as margens, onde os pássaros de lindas plumagens cantavam pelas melodias. Esquilos e coelhinhos brancos brincavam à beira da estrada. Algumas ovelhas perdidas e extraviadas eram sempre vistas por ali, vagueando sem rumo por aquela atraente estrada. Era uma estrada muito tentadora também, porque nela não havia pedras nem subidas como havia naquele caminho que nós estávamos trilhando agora. Lembrei-me de como eu havia ficado surpresa, deslumbrada ao avistar pela primeira vez aquela estrada e de como me senti uma forte tentação de deixar a vereda da justiça para seguir por ela. E se não o fiz, foi porque eu já havia sido prevenida e alertada por outras ovelhas mais antigas e experientes que naquela estrada tudo era falso e enganador. Por baixo de cada moita verde do capim havia uma cobra enroscada, à espera de um caminhante, com o bote armado para picá-lo.
Atrás daquelas belas árvores ocultavam-se feras famintas e prontas para atacar e devorar qualquer ovelha que chegasse perto. Em muitos locais que pareciam assim tão atraentes, havia areia movediça, que tragava as ovelhas em poucos minutos sem que pudesse alguém socorrê-las. Receiosa, saí então à procura de Pureza, para preveni-la do perigo. Mas ela estava muito distante à minha frente e o rebanho já começava a atravessar aquela estrada, seguindo diretamente atrás do nosso pastor. De longe, eu pude vê-la com um olhar fascinado, tomando a direção daquela fatal e perigosa estrada. Ela ia seguindo, caminhando e caminhando, como que hipnotizada por toda aquela beleza à sua frente. Quis correr atrás dela para trazê-la de volta, mas tive receio de que o meu pastor pensasse que eu também estava a me desviar do caminho da vereda da justiça. Aí eu berrei, chamando por ela, mas ela não me ouviu. O nosso vigilante pastor pressentiu o perigo, parou para observar o rebanho e notou logo que Pureza estava se extraviando. Num relance, ele a alcançou e, passando a curva do seu cajado ao redor do pescoço dela, ele trouxe mansamente novamente ela ao caminho direito, à vereda da justiça. E quando já estávamos chegando perto do rebanho, ele aplicou-lhe uma forte varada nas costas. Ai! Pureza gemeu de dor e embaraçou-se por entre as ovelhas, procurando esconder-se o mais que podia. Tentei me aproximar de Pureza, mas ela parecia muito envergonhada e estava escondendo-se de mim. Não liguei para aquela atitude dela e continuei perseguindo-a e procurando falar-lhe, até que em dado momento consegui pegá-la de bom jeito e fui caminhando ao seu lado, sem falar no assunto, esperando que ela mesma decidisse falar. Ela, porém, seguia tão tristonha e cabisbaixa que senti pena dela. Notei que a cada instante ela maneava a cabeça e soltava um gemido, estava com um semblante tão decaído que até parecia estar doente. Todo ao longo tempo deste caminho que caminhei ao seu lado, ela não ergueu a cabeça uma única vez. A tristeza de Pureza contagiou-me de tal forma que comecei a sofrer com ela. Não suportando mais, falei: por que tanta tristeza, Pureza? Doeu-lhe tanto assim a varada que o pastor lhe aplicou? Doeu demais, muito mais do que você possa imaginar. Mas não doeu no lugar aonde ele deu aquela varada. Doeu muito mais, foi lá dentro do meu coração. A minha alma está ferida e arrasada. Que vergonha estou a sentir. Ele é o meu bondoso pastor, ele precisou usar a vara em mim por 2 vezes e em um mesmo dia. Agora acabou-se. Sei que ele não me amará mais. Agora ele já deve estar arrependido por ter pago todas aquelas moedas de ouro para comprar uma ovelha tola como eu. Não valho nada mesmo. O que eu merecia era pertencer àquele antigo e mau pastor, não um pastor maravilhoso como este. Eu gostaria de morrer agora e sumir da sua presença. Nunca mais poderei encarar a face dele como antes. Não fique assim, Pureza, disse-lhe com firmeza. Nunca duvide do amor dele por você. Ele ama hoje mais do que no dia em que ele a comprou, pois agora você pertence a ele e somente a ele. Se ele foi buscar você naquela estrada e lhe deu aquela forte varada, é justamente porque ele ama você e ele quer o seu bem. Se ele não amasse você, Pureza, teria deixado você lá, com aquelas ovelhas vadias e sem dono, rebeldes,
que estão vagueando sem rumo por aqueles caminhos perigosos porque não querem andar junto aos seus pastores. É que estas horas já devem estar até mortas, picadas pelas cobras, sabia? Ou devoradas pelas feras que se escondem naqueles lugares. Deixe-me, Pérola. Eu sei que você está dizendo essas coisas para me animar e consolar. E eu já lhe agradeço muito, mas não posso acreditar nas tuas palavras. Ele não pode me amar agora, depois do que eu fiz, pois eu não mereço o seu amor. Eu vi o semblante dele quando me arrastou daquela estrada com seu cajado. Estava zangado como nunca o vira antes. Amanhã continuaremos a nossa história.